Boa noite, bem-vindos a mais um podcast GRX. Hoje nós vamos ensinar para vocês como aniquilar em 5 etapas o problema de resíduos da construção civil em qualquer cidade do Brasil. Hoje nós trouxemos aqui Hugo Macmillan, representando a visão da Prefeitura. Boa noite, Hugo. Boa noite. E trouxemos também Rafael Ítalo Teixeira, representando a visão das usinas e do empresário no mercado de resíduos da construção civil. Boa noite, Rafa. Boa noite. Pessoal, então, assim como em qualquer podcast que a gente faz aqui na GRX, a gente vai ensinar novamente algumas etapas, tá? O que a gente fala sobre todos os nossos podcasts aqui? Se você for esperto, você vai ouvir o nosso podcast. Se você for inteligente, você vai anotar. Assistir o podcast da GRX é como ir para a prova sabendo todas as perguntas que vão cair lá. A gente sabe, visitou várias prefeituras durante esse tempo que a gente está atuando no mercado e a gente sabe que existe uma falha muito grande de comunicação e das cidades entenderem o problema. Então, aqui hoje nós vamos falar dessas 5 etapas. A primeira etapa para qualquer cidade conseguir resolver o problema é ter uma destinação adequada. Se você tem um problema de descarte irregular, esse descarte irregular está sendo descartado em ruas, em uma série de locais. Então, para você resolver o problema, a primeira premissa é ter um destino final. E aí eu queria, Hugo, que você introduzisse esse podcast aqui para a gente e explicasse o cenário atual nas prefeituras que você tem visitado, que você tem conhecido. O problema de destino final é um problema real? Tem muitas cidades que ainda não têm uma destinação adequada, Hugo? Sim, é um problema real que a gente vê em muitos municípios grandes, pequenos, médios, próximos à capital. Normalmente, eles fazem uma confusão, eles acabam destinando os resíduos da construção civil para um aterro sanitário, onde eles mandam também os seus resíduos domiciliares, urbanos e demais resíduos. Então, são poucos os municípios, para não dizer pouquíssimos, que possuem áreas específicas para destinação e tratamento dos resíduos da construção civil nos seus municípios. Por um desconhecimento da natureza desses resíduos, do que podem ser reaproveitados, da sua utilização depois num processo de triagem e reciclagem, e acaba sendo tratado realmente como a palavra no popular diz, entulho. Então, entulho, o que vem à nossa cabeça? Tudo aquilo que não presta, que não serve, que atrapalha, e é simplesmente jogado fora. De um pouquíssimo tempo para cá, o Rafa pode até também complementar isso, está começando a surgir uma preocupação maior com esse tipo de descarte irregular, com esse descaso que é dado a esse tipo de resíduo, e começando a surgir algumas pequenas legislações específicas para eles, porque até então eram englobados na Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde não havia nada muito específico para esse tipo de tratamento de resíduo. Legal, Hugo. Obrigado pela explicação. E aí, Rafa, eu queria que você pudesse colaborar aí também com a gente, explicando por que você acha que falta destinação nessas cidades. É um mercado ainda pouco explorado, ou seja, existe muito espaço ainda para se fazer coisas nesse mercado, nesse nicho de destinação. Quais são os principais problemas? Por que as prefeituras ainda não têm essa destinação? Isso é falta de iniciativa da prefeitura? É falta de investimento por parte do mercado privado? Como é que você vê? Por que tem esse gap aí? Olha, Gustavo, em primeiro lugar, gostaria de falar que esse podcast é de extrema importância e se todo mundo puder assistir vai aprender muito com ele, porque problema com resíduo de construção civil, com destinação, com transporte de resíduo de construção civil, a maior parte das cidades tem isso, para não dizer todas no país têm esse problema. Algumas não sabem, né? Algumas estão gastando muito dinheiro público, limpando pontos viciados, gerenciando mal os seus próprios resíduos,
Então, algumas gastam esse dinheiro e ainda não sabem que tem esse grande problema. Outras está muito evidente aí, né? Como a maior parte das cidades que você visitou, algumas eu acompanhei aí, e a maior parte dá para ver que tinha esses problemas grandes aí. A questão da falta de destino final nessas cidades, o principal, o maior motivo é porque não tem regulamentação. O mercado não é regulamentado. Se não é regulamentado, não tem valor. Se não tem valor, é muito difícil achar um empresário disposto a investir. Queria fazer uma pergunta para o Rafa, até para quem vai assistir e também para mim poder entender melhor um pouco essa questão. Quando você fala que o mercado não está regulamentado, a quem você acha que caberia essa regulamentação? Órgão público ou a própria iniciativa privada? Hugo, em primeiro lugar, o órgão público, fazendo o papel de fiscalizador ali, né? Regulamentando, criando normas, tá? Esse em primeiro lugar. E os geradores tendo consciência que o destino é de responsabilidade dele até o final do ciclo do resíduo, é de responsabilidade dele. Então, acho que esses são os dois principais. O Rafa acabou até dando um spoiler. O Rafa junto com o Hugo deu um spoiler. Não, mas tá ótimo, é perfeito. Esse é o debate, né? Inclusive, por que acontece isso e vai acontecer muitas vezes? Tanto o Rafa, o Hugo, ou qualquer convidado que a gente traz aqui, eles não sabem ainda qual a pauta que vai ser discutida. Então, muita coisa que a gente pergunta de surpresa até para testar a autoridade e o conhecimento que os caras têm no mercado. Então, é normal. Por que eu falei que é um spoiler, Hugo? É, inclusive, a segunda etapa para resolver o problema que a gente vai discutir aqui. E você citou muito bem que é a questão da legislação, né? Que a gente vai entrar no tópico. Mas só voltando um pouquinho, Rafa. Então, o mercado não é regulamentado e, por isso, os empresários ainda não entraram para investir nesse nicho com força. É um mercado ainda embrionário, vamos dizer assim. O que acontece? Os empresários transportadores que ali tem, eles não, a empresa deles não são valorizadas porque a concorrência é desleal. Não tem regulamentação, descarregam resíduo em qualquer local, né? Custa uma fortuna para os cofres públicos. E o destino final não consegue entrar nessa cidade porque não vai conseguir competir com ponto viciado, com aterro irregular, não vai conseguir competir. Então, por isso, a importância da regulamentação e da fiscalização. Eu acho que, em primeiro lugar, temos que ter a regulamentação ali. Isso vai atrair destino final, tá? Vai atrair os destinos finais. Atraindo os destinos finais, melhora a situação para os transportadores, para os caçambeiros, e o mercado se valoriza. E, tendo uma tecnologia que faça tudo isso cumprir, aquela cidade, eu acredito que está um passo aí, bem grande para resolver esse problema. Tá, legal. Então, eu vou falar até uma coisa meio óbvia aqui, mas é importante que, inclusive, pessoas que não são do mercado assistem nosso podcast e querem entender um pouco mais. Uma cidade, quando a gente fala que não tem destino final, ela não tem destino final, mas normalmente ela não tem um problema de falta de transportador, né? Transportador sempre tem nas cidades porque existe uma demanda daquela coleta, né, Rafa? Me corrija se eu tiver... Isso, a necessidade existe ali. O resíduo é gerado, ninguém deixa de gerar. O gerador responsável, ele fica preocupado, ele tem problema ali para destinar, mas a demanda existe. O resíduo é gerado o tempo todo, pessoal. Todo mundo gera muito resíduo, e resíduo da construção civil não é diferente. A geração do resíduo da construção civil é maior, inclusive, do que a geração de resíduo orgânico da coleta domiciliar. Então, o resíduo é gerado. O fato de não ter regulamentação, não ter destino final, não acaba com o resíduo, muito pelo contrário. Então, esse resíduo é gerado, existe transportador para transportar e dão uns jeitinhos esse que custa caro para todo mundo e desvaloriza o trabalho do transportador. Legal. E o Rafa, eu queria fazer um gancho aqui para contar uma pequena história do que aconteceu com a gente e como isso se reflete no exemplo que a gente está dando para a prefeitura. Quando nós decidimos começar esse podcast, agora eu vou até me expor um pouco aqui, nós não entendíamos nada de equipamentos, de som, de equipamentos que precisaria. A gente demorou um bom tempo para chegar nesse nível. Inclusive, se você pegar os 2 podcasts anteriores, a gente estava com um problema de áudio. E a gente ficou muito tempo para resolver esse problema de áudio.
E aí a gente ficou, inclusive, viemos vários dias à noite aqui para tentar descobrir por que aquela falha do áudio. Estava tudo certo, a mesa conectada, os microfones conectados, e mesmo assim a gente não conseguiu resolver o problema. O que a gente teve que fazer? Ao invés de a gente ficar batendo lata, gastando um monte de tempo aqui para tentar nós mesmos resolvermos, nós chamamos um especialista, um técnico em som que conhecia muito de som. O cara simplesmente em 20 minutos conseguiu resolver o problema. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou contando essa história? A gente gastou horas e muito tempo para identificar o problema, não descobriu qual era o problema estava debaixo dos nossos olhos. Quando a gente trouxe um cara externo que é especializado naquilo, ele resolveu em 20 minutos o que estava debaixo dos nossos olhos. O que eu quero dizer é que muitas prefeituras, muitas usinas conhecem do seu negócio, mas ela não conhece do problema como um todo. E é isso que a gente está entregando para ela aqui. A gente reuniu diversos players no mercado, reunimos a Abrecon, que nós hoje somos parceiros deles, que é uma das principais associações aí, de usinas do mercado, ou seja, conhece muito dos interesses de usina. Nós trouxemos aqui também para essas discussões o próprio Rafa, representando duas visões importantíssimas, a visão da usina e a visão do transportador. Nós trazemos o Hugo aqui, que trabalhou muito tempo no setor público, conhece de legislação, conhece os interesses da prefeitura, enfim, nós juntamos vários especialistas dentro de um único negócio para resolver um grande problema. Então, é isso que eu queria deixar claro do que acontece aqui, e é por isso que eu fiz essa análise do que a gente passou aqui com o estúdio. Ficamos muito tempo para resolver um problema, chamamos um especialista, o especialista resolveu. Então, o pacote que a GRX oferece para as prefeituras é um pacote com uma solução integrada, que traz diversos especialistas empacotados em uma única solução. E quando a gente entra aqui falando dessas 5 etapas, essas 5 etapas nada mais são do que o próprio pacote que a gente oferece. Então, o primeiro pacote da destinação. E aí eu queria que você contasse, tanto o Rafa como o Hugo, algumas cidades que nós visitamos, elas não tinham destino final. E aí a gente chegava para vender o sistema lá, o cara falava assim, pô, legal o seu sistema, legal o sistema de radiofrequência que vai impedir que o CTR seja fraudado, mas, cara, eu não tenho nem destino final. O que vai adiantar eu ter um sistema aqui? E aí que começou a surgir essa solução que hoje ninguém tem. Só a GRX tem. Então, vamos lá. Eu queria entender, dentro desse pacote de soluções que a gente oferece, a gente traz alguns parceiros de destinação que têm interesse naquela determinada cidade. Nós trazemos esses parceiros de duas maneiras. Ou através da Luca, por sua causa, a gente verifica se esse mercado é um mercado interessante para a Luca, ou através da própria Abrecon, a nível nacional, a gente consegue trazer várias soluções de usinas ou de ATTs que querem montar a sua unidade naquele determinado mercado. E aí eu queria entender melhor como funciona esse modelo da Luca com a prefeitura. Tá. Em primeiro lugar, a Luca tem interesse em investir numa cidade que tem a regulamentação. Então, quem está buscando essa parceria, quem está querendo contratar o sistema da GRX, está buscando gerenciamento de resíduo, está buscando qualidade, está buscando resolver o problema. Então, a Luca tem interesse em investir nessa cidade, em gerar ou áreas de transbordo e triagem, ou usinas de beneficiamento, tanto de classe A e classe B, porque isso vai dar... Por esse sistema, nós teremos garantia que teremos resíduos para operar. Então, isso é fator decisivo na hora de investir numa cidade. Então, essa é a resposta justamente que a gente estava buscando para dar para quem está assistindo o nosso podcast. Então, se você é de uma prefeitura, a gente acabou de trazer um primeiro desafio aqui, um primeiro problema, que a gente acabou de falar das 5 etapas. A primeira etapa é um problema de destinação. Então, você que está assistindo esse podcast, a gente está com um cara aqui que tem várias usinas e várias áreas de transbordo e triagem espalhadas por 40 municípios de São Paulo, dizendo que tem um interesse em estar na sua cidade. Então, esse problema já está resolvido. E além da disponibilidade da Luca para possivelmente entrar nessa cidade, nós temos um canal através da Abrecon que nos dá uma visão nacional do negócio. Então, não importa em que município você esteja, não importa em que estado você esteja. A GRX, em parceria com a Abrecon, possivelmente vai ter uma solução de destinação para atrair empresários para o seu município. Obviamente, se você estiver disposto
a fazer um plano de gerenciamento adequado para cumprir o que o Rafa acabou de dizer. A usina só consegue ser implementada na cidade se ela estiver disposta a regulamentar, que é justamente a segunda etapa que nós vamos falar. Gustavo, posso fazer uma observação da primeira etapa sobre o destino final? Em algumas reuniões, a prefeitura, pessoas que trabalham na prefeitura, costumavam dizer que muitas vezes eles não queriam um sistema de gerenciamento eficaz, porque isso afastaria os destinos finais. Ele um dia disse, olha, a gente não tem destino se a gente coloca mais essa ferramenta para fiscalizar, não vamos ter mesmo. E é muito pelo contrário, é ao contrário. Se tiver legislação e tiver essa ferramenta que fiscaliza, vai ter destino adequado. E isso serve também para o transportador. Vai ter transportador adequado. Você pode tirar, e aí esse cara vai para cidades vizinhas, aquele transportador que não quer valorizar sua empresa, que quer continuar trabalhando na ilegalidade. Esse sim você pode tirar, mas você atrai e você valoriza a empresa daqueles transportadores que estão trabalhando ali e trabalham duro, não é um trabalho fácil esse. Então, isso valoriza as empresas transportadoras, os caçambeiros. Isso valoriza os caçambeiros. Isso atrai os caçambeiros para a cidade, não ao contrário como alguma prefeitura pensa. E isso também para o destino final. Legal. E, inclusive, a gente vai voltar nesse tema que você acabou de falar, mais para o final também, vamos repetir, porque é uma das etapas que é crítico, né? É você convencer aquele mercado local que já está atuante, que as alterações que você vai fazer, as mudanças que você vai fazer naquela cidade, elas vão beneficiar todo o mercado. E não... Pode falar. Assusta. Isso assusta o transportador no começo. E porém, tem muitos exemplos, né? Exato. Porém, vamos lá, nas cidades que já existe, as empresas se valorizaram. Né? Nas cidades que estão contratando o GRX, que tem um sistema que é eficaz, que não falha, as empresas se valorizaram muito. O resíduo é rastreado, cara. O resíduo é rastreado de verdade. Isso valoriza a atividade, valoriza a empresa. Então, não afasta transportador, não afasta destino final. Ao contrário, atrai. E só para complementar o que você disse, explicando, porque a pessoa olha para esse nosso discurso e fala assim, os caras estão fazendo um discurso só para poder, enfim, vender ou implementar. Existe uma lógica matemática do porquê que isso valoriza essas empresas. A lógica matemática é que, acabando com descarte irregular, certo? Acabando com descarte irregular, você faz com que todos os competidores daquele nicho tenham, teoricamente, os mesmos custos. Certo? Isso também, mas vamos lá, uma comparação bem óbvia. Você deixa de concorrer com ponto viciado, cara. Você começa a concorrer como empresário. Sua empresa está valorizada. Você tem uma caçamba com chip ali rastreando o resíduo. E muitos podem falar, olha, não funciona a caçamba com chip e tal. Funciona. A gente tem mais de 500 já chipadas aí, vai chegar a 1.000. Então, funciona. A empresa está extremamente valorizada. A Rafa Entulhos não está à venda, mas se fosse vender hoje, seria muito mais cara. Numa comparação grosseira, o comerciante estabelecido legalmente competindo com o camelô que não paga imposto. Pois é, e tem ramos, Hugo, que por mais que o cara queira trabalhar adequado, por mais que ele queira crescer, ele simplesmente não consegue. Não dá para concorrer com ponto viciado, não dá para concorrer com o cara que descarrega em aterro irregular. E muitos fazem porque ou é isso ou ele está fora do mercado. Então, cidade que tem regulamentação nunca vai ter um destino adequado. Não vai ter destino adequado. Vai ter sempre irregular. Porque mesmo aquele cara que entra com a intenção de fazer o certo, não consegue. Se ele fizer, está fora. Cidade que tem... só volta essa parte que eu não entendi. Cidade que não tem regulamentação. Aqui não tem regulamentação. Isso. Cidade que não tem regulamentação, que não tem preocupação com resíduo. E também, vamos lá, aqui tem regulamentação e não tem um sistema eficaz que depende do CTR de papel, é a mesma coisa. Não funciona. Tem que ter regulamentação, tem que ter plano de gerenciamento de resíduos e tem que ter uma ferramenta que fiscalize adequadamente como o GRX. A cidade que não tem isso, ou que tem parte disso, não funciona. O transportador que quer fazer correto não vai conseguir.
Ele vai estar fora do mercado se ele tentar, e o ramo não evolui, a cidade nunca vai resolver o problema de resíduo dela, e, infelizmente, as empresas vão estar sempre desvalorizadas, porque está concorrendo com ponto viciado. Vamos lá, então, pessoal. Então, nós tratamos aqui a primeira etapa. A primeira etapa é ter destinação final. E já trouxemos a solução. A solução é trazer empresários, atrair empresários que queiram montar unidades nessas cidades, através da Luca ou através da própria Brecon, que consegue aí ter um canal a nível nacional. Então, o problema de destino a cidade já não tem mais, porque isso a gente está oferecendo. Então, a gente está à disposição para resolver essa primeira etapa junto com a prefeitura. Ok? Tem alguma coisa para falar, Rafa? Não? Não. Tá, beleza. Pessoal, então vamos lá para a segunda etapa. Então, a prefeitura foi lá, conseguiu atrair um empresário que vai montar uma destinação final naquela cidade, né? Para, enfim, poder colocar o resíduo no lugar correto. Então, o segundo ponto, e que na verdade é um segundo, mas ele caminha meio junto com o primeiro, porque a destinação final não vai querer estar dentro dessa cidade se a cidade não estiver disposta a fazer algumas adequações na legislação. Essa legislação ela vai servir para regulamentar de forma jurídica aquele determinado mercado. Ou seja, se um transportador for pego descartando de forma irregular, ou todos aqueles transportadores que não querem trabalhar de forma correta, ele vai ser autuado por conta disso. E é justamente o que o Rafa acabou de falar. Não tem como. Não tem como não ser dessa forma, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir equalizar o mercado. É o ônus e o bônus, né? Eu não sei se até, Rafa, a gente foi, eu e o Hugo, na verdade, fomos... eu e você fomos numa reunião, e aí uma determinada cidade, uma grande cidade, falou assim, olha, quando a gente lançou o sistema aqui foi um caos. Todos os transportadores levantaram a mão querendo fazer greve, fazer uma série de coisas. E aí, eu queria entender até qual que é a conclusão que se tira disso. Esses caras que fizeram greve lá, esses transportadores, eles eram transportadores corretos, que não entendiam muito bem aquela mudança que estava acontecendo no mercado, não entendia que aquilo ia valorizar, ou eram transportadores incorretos que descartam de forma irregular, tentando boicotar o que a cidade estava tentando fazer? Qual que é a sua visão em relação a isso? Olha, a grande maioria eram transportadores regulares, sim. Mas o que aconteceu ali, eu acho que tem um pouco de cada coisa. A primeira é essa falta, no momento ali assustaram, aliás, muitos empresários de caçamba, muitos caçambeiros, assim como o meu pai, vêm de anos ali. Então, uma mudança dessa, eles não saberiam bem como ia ser, não estavam preparados de destino, inclusive, tá? Aí que tá o detalhe. A cidade não tinha preparo para destino. Apesar de ser uma cidade grande, ela não tinha preparo. Ela não tinha destino. Ela estava acostumada há anos a trabalhar com destinos irregulares. Então, muitos, naquele momento ali que saiu, eles assustaram. Era a empresa deles ali que estava em jogo ali, né, de muito tempo e tal. Hoje, a grande maioria, pena, depois a gente pode falar melhor disso, pena que o sistema não funciona tão bem, porque isso é um detalhe importante. A gente tem que ter regulamentação, a gente tem que ter plano de gerenciamento de resíduos e temos que ter fiscalização eficiente. E fiscalização eficiente se faz com tecnologia boa, não dá para fiscalizar com CTR de papel, não funciona, já está provado que não funciona. Sistemas que a gente vê no mercado por aí não funciona, tem um monte de falha. Então tem que ter fiscalização, tem que ter uma fiscalização eficiente como o GRX. Então muitas empresas elas se assustaram ali no início. Como eu disse, empresas de anos, a vida toda faz aquilo. Porém, hoje, a maior parte que trabalha como parceiro da Rafa, a gente tem bastante parceiros, empresários que são parceiros da Rafa, viu que essas empresas valorizaram. Tá? Se você for fazer um comparativo, o pessoal da atividade do ramo sabe disso, os transportadores sabem disso, as empresas que transportam lixo. Por que essas empresas elas são valorizadas? Você vê empresas vendendo a carteira aí por valores enormes. Vê se algum caçambeiro consegue vender a carteira dele de entulho. Não consegue, não tem valor. E por que não tem valor? Porque não é justo a concorrência. O lixo, eles têm que levar para um aterro licenciado, têm que cumprir toda a norma. Então,
as empresas é justa. Então, o primeiro ponto é esse, eles se assustaram, e o principal, a cidade também não estava preparada. Apesar de ser uma cidade grande, não tinha destino para todo mundo. Ela é grande e tem grandes problemas também. E olha que coisa interessante, cara. A gente convive aí bastante tempo juntos na semana, né? A gente tem uma agenda em comum para fazer visitas, para, enfim, falar de negócio. E até hoje, isso para mim é uma novidade, porque eu ainda tinha a mentalidade que ali no meio daquela greve, né, assim, por isso que eu te falei, a mente tem que estar muito bem aberta para a gente ouvir todo mundo. Uhum. Na minha cabeça existia uma parcela ali que eram transportadores irregulares tentando fazer um auê. Tinha essa parcela. Tinha mais menor, né? A maioria foi para Santo André, São Caetano, Diadema, Embu das Artes, a maioria foi para lá. Migrou para outras cidades. Mas você vê, cara, na verdade, então, quem estava levantando a bandeira da greve não era só porque queria continuar descartando irregular. Era porque justamente não tinha uma destinação. Então o cara pensou... Eles também estavam perdidos. O cara olhou para aquilo e falou assim, tá bom, vocês vão colocar um sistema aqui, mas para onde eu vou levar a caçamba que eu vou coletar? Então, implantaram também, apesar de depois ver que isso era uma coisa boa, tal, implantaram ali também sem estrutura. Legal, cara. E, bom, enfim, isso mostra uma outra visão bem interessante aí também, que eu acho que as prefeituras, é muito importante elas ouvirem esse lado. Outras variáveis que só o caçambeiro vai enxergar. E você sabe por que a cidade não tinha destino? Por quê? Porque não tinha regulamentação. É um ciclo vicioso, cara. Por isso que aqui a gente mostra as 5 etapas, passo a passo, ordem por ordem. Então, a prefeitura conseguiu a destinação, colocou lá, ela mata justamente esse problema. O caçambeiro não vai poder virar e falar assim, olha, tá bom, para onde eu vou levar? A prefeitura já tem a destinação, você vai levar aqui. Ele tem um plano, pelo menos. Ele tem um plano. Ela tem um plano. Né? Tem um plano, então o empresário consegue se programar melhor, se planejar melhor, vamos dizer assim. Exato. Certo? Diferente de todas as outras cidades que está sendo implantada, todas as outras cidades que vocês estão visitando, e o nosso grupo está olhando porque são cidades interessantes para o grupo, para melhorar o mercado, para entrar em parceiro com os transportadores locais, diferente de lá que está iniciando com tudo certinho ali, verificando a legislação se está adequada. O Hugo está fazendo esse trabalho aí, está sendo maravilhoso, fazendo um plano de gerenciamento de resíduos, verificando se os destinos atendem cada particularidade, porque também tem essa. São Paulo, se você perguntasse o que fazia com a madeira, eu acho que até hoje São Paulo deve mandar madeira para o aterro sanitário, cara, que é um absurdo. Tá. Hugo, aí a gente queria absorver todo o seu conhecimento agora, Hugo, para a gente se aprofundar um pouco na questão da legislação. A gente sabe que existiu uma lei sancionada, eu não me recordo em que ano, não sei se você pode até dividir isso com a gente, uma lei sancionada do Plano de Gerenciamento de Resíduos Nacional. Né? Então, existe essa lei, que você vai contar um pouco mais, e a gente sabe que o MP está no pé de algumas cidades. Muitas cidades que batem na nossa porta, ligam no nosso escritório, elas ligam já com esse discurso. Obviamente, a gente não vai citar quais, mas olha, o MP está no nosso pé, o que a gente faz? Então, a gente vai lá, mostra a solução de destino e entra na legislação. A gente queria que você compartilhasse um pouco melhor como funciona, inclusive, esse trabalho. O que a gente faz para ajudar essa cidade? A gente presta uma consultoria, você analisa a lei. Como é que a gente faz para ajudar a cidade a se adequar com isso, Hugo? Bom, vamos lá. Essa lei que você falou, seria a mãe, né, de todo esse arcabouço legal no país. Essa lei começou a ser tramitar em 1998 e ela foi promulgada em 2010. Então, por aí vocês veem que ficou 12 anos correndo lá corredores de Câmara e Senado até conseguir a sua promulgação. Ela, resumidamente, ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, alterando essas leis anteriores, inclusive essa de 98, mas o que eu vejo como mais importante nela é uma coisa que o pessoal não se atenta muito e já vai lá para o meio dela para tentar resolver os seus problemas. No parágrafo 1º do artigo 1º tem uma coisa interessante, que diz assim: estão sujeitas à observância desta lei as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado
responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento desses resíduos sólidos. Legal. Só que tem umas coisinhas que ela não fala. O resíduo sólido domiciliar, o gerador, ele não é responsável pela destinação. A partir do momento que ele põe para ser coletado, acabou, ele não tem responsabilidade nenhuma para onde vai. Se vai para um lixão, se vai para a beira de um rio, se é queimado. Já o resíduo da construção civil, o gerador é corresponsável pela destinação. Se ocorrer uma infração ambiental, um crime ambiental, o gerador ele é responsabilizado por isso. Mas eu contratei uma empresa cadastrada, oficial, tudo, não importa. Se essa empresa cadastrada está tendo um descarte irregular, ilegal, o gerador é corresponsável, é cúmplice disso. Então, essas pequenas diferenças, a própria população não sabe, então ela encara o resíduo da construção civil como domiciliar. Chama a caçamba, põe na rua, acabou, lava as mãos. Por outro lado, os municípios, o que eles fizeram a partir do momento que essa lei foi promulgada? Tiveram um prazo, pouquíssimos atenderam, vamos fazer instituir a política municipal, ou a política estadual, ou coisa que o valha. Simplesmente não olharam para dentro do município para fazer as suas leis. Copiaram. Resumiram, copiaram, tiram uma coisa daqui e dali, ou seja, virou uma lei sem pé nem cabeça, totalmente inexequível para o município, e que é a que a gente chama daquela lei que não pega, né? Promulgada, o prefeito promulga, tira o Ministério Público do cangote e engaveta, porque ninguém tem condição de cumprir aquilo. De um certo tempo para cá, os municípios estão começando a ver que seria muito mais fácil fazerem os seus planos municipais de gerenciamento dos resíduos da construção civil, ou seja, tirar daquele plano macro, tira da construção civil, tira o de saúde, deixa o domiciliar e fazer trabalhos menores, mais específicos. E aí sim começar a ter condições de implantar leis, implantar decretos com possibilidade de multa, de punição, de uma série de coisas. Mas são poucos municípios que estão seguindo essa linha. Até porque a maioria não tem pessoal técnico capacitado para fazer esse tipo de coisa, porque não conhecem o problema do resíduo. Eles podem ter excelentes profissionais para execução na parte legislativa, excelentes profissionais, fazem leis maravilhosas, mas não sabem do que estão falando. Então, se você pegar, como é que tem que se fazer uma lei? Com isso, com aquilo, ementa, artigo, final, exposição de motivos, os caras sabem fazer direitinho, mas não sabem o que é um agregado reciclado. Na prática, não sabem como funciona. Não sabem, vamos exigir que a prefeitura use tantos por cento do agregado reciclado em sua obra. Mas o que é? Porque vai usar o quê? Vai construir uma casa, vai cair. Então, é uma dificuldade muito grande por desconhecimento dos funcionários públicos, por falta de vontade política. Tinha-se uma frase antiga que falava que obra de saneamento obra enterrada, não dá voto, né? Ninguém vê. E lixo também não dá voto. Isso antigamente. Hoje em dia, lixo realmente pode não dar voto, mas tira muito voto. Porque quem dá uma reclamação, quem mora numa cidade onde tem problemas de má gestão dos seus resíduos, esse fatalmente vai perder muito voto. Vamos lá, pessoal. Bem-vindos ao terceiro bloco. Hugo, só retomando o que você estava falando sobre a legislação, ainda na segunda etapa ali das 5 que a gente vai falar. Então, não dá para a cidade fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Essa é a grande lição, pelo menos que eu estou percebendo aqui, que a gente tira de tudo que você falou. Não dá para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V porque cada cidade tem uma particularidade. É isso mesmo? Sim.
Citando assim rapidamente, para dar um pouco de definir a linha que a gente vai falar, a gente tem um outro instrumento muito bom, que é a Resolução CONAMA 307, que ela define, classifica e estabelece as possíveis destinações para os resíduos da construção civil e demolição, além de atribuir responsabilidades para o poder público municipal e também para os geradores de resíduos no que se refere à sua destinação. Tudo bem. Então, a resolução já define a responsabilidade para o poder público municipal. Só que o poder público municipal não está nem aí para isso. Eles não vão atrás de ver isso. Então, o que a gente oferece? Qual é um elemento do bônus, pacote, né? um bônus do pacote? A gente tem que fazer um diagnóstico de toda a legislação do município referente à sua destinação de resíduos. Ver o que ela contempla. O que ela não contempla, que normalmente não contempla, é muito maior do que ela contempla, porque é o Ctrl+C, Ctrl+V. E, a partir daí, a gente tentar entender o município em si, desde população, o tamanho do município, áreas disponíveis, áreas de proteção ambiental, uma série de coisas, e começar a elaborar leis, minutas de leis, minutas de decretos, mas que sejam relativamente simples, sem muito, porque o legislador gosta muito de pôr, que a gente fala que são as jabuticabas, não, jabutis, não jabuticabas, perdão. Os jabutis na lei. De repente está falando de resíduo da construção civil, o cara mete um negócio de saúde no meio, porque alguém pediu, algum financiador dele tem um hospital, inclui aí para mim e me ajudar, e passa. Então não adianta. Então, fazer leis, projetos de lei e minutas de decreto relativamente simples, mas que atendam à necessidade real do município, que possam ser implantados de uma maneira rápida. Inclusive, se atentando muito, que muitos municípios também deixam isso meio que ao Deus dará, na parte referente a autuações, multas, punições para quem está agindo de uma maneira irregular. E fazer com que isso, aí depois um passo mais importante e mais difícil, que seja efetivamente cumprido. Normalmente o município não tem, não tem equipe para fiscalização, não tem potencial humano para fazer isso. Isso já vai ser contemplado no pacote que será oferecido, né? Vai facilitar muito a fiscalização, vai otimizar essa fiscalização, vai trazer a população para colaborar, porque a população não vai ligar para o 151 e ficar 300 horas no telefone e ninguém vai atender. Então vai desanimar, para que eu vou perder meu tempo se a prefeitura não me atende? Então você vai conseguir ter ferramentas na mão, o município vai ter ferramentas na mão que a própria população vai entender e vai passar a colaborar. Isso é legal, por isso que o sistema, por isso que a GRX está sendo um sucesso, cara, na minha visão aí. Porque, na minha visão, é esse o motivo dela estar sendo um sucesso, porque foi procurada por bastante cidade e tal. Ela está sendo um sucesso porque temos especialistas trabalhando nela. Isso que o Hugo disse é muito importante. A cidade ela tem que fazer uma regulamentação, mas não um copia e cola. Ela tem que fazer uma regulamentação adequada para a cidade, entender as necessidades da cidade, e aí o Hugo dá todo esse auxílio na regulamentação. E isso também é muito interessante, porque eu já ouvi muitas cidades que às vezes falam, olha, vamos fazer então, tal, vou fazer uma usina. Aí vai fazer uma usina em alguma rodovia, fica distante do transportador, vai custar caro para a obra, porque o transportador vai ter que rodar muito, vai produzir pouco. Então, por isso que precisamos de especialistas mexendo nisso. A destinação final tem que ser adequada para a cidade. Se não der para fazer usina, faz pontos de recebimento para o transportador produzir mais, para custar menos para o gerador e para ter viabilidade econômica, porque para funcionar precisa de viabilidade econômica. Então, tem que ter usina? Tem, e vai ter.
Porém, pode fazer uma usina, né, algum ponto estratégico que atenda a necessidade de usina, e áreas de transbordo e triagem. Isso é extremamente simples para o município fazer. Aliás, para a iniciativa privada entrar, desde que tenha a regulamentação, ela entra no município, faz áreas de transbordo e triagem para melhorar a logística para o transportador. Então, como a gente pensa em todas as pontas, funciona. Só para complementar, Rafa, eu acho que a gente deve frisar bem que a função do órgão público é criar as leis, criar as normas e fiscalizar. Alguns municípios que a gente visitou, não, mas nós vamos montar a nossa usina, nós vamos conseguir financiamento. Tudo bem, é uma possibilidade que existe, mas para a iniciativa privada montar vamos dizer assim, uma usina, ela consegue todo o processo, desde licenças, com instalação, tudo, e vamos chutar alto aí em 2 anos. O órgão público, em menos de 10, não vai conseguir. E a hora que conseguir, já mudou totalmente o cenário, provavelmente aquilo lá vai estar defasado e não vai atender a necessidade do município. Aí já não atende mais a necessidade. E olha que interessante, cara. Tive um insight aqui, o Rafa explicando exatamente dessa necessidade de personalizar o projeto. Ou seja, cada cidade é uma situação. É uma situação logística, é uma situação de quantidade de resíduos que existem ali naquele mercado, é uma situação de como a lei como a lei se encontra naquele determinado momento, quais os ajustes que vão ter que ser feitos. E aí o cara olha o nosso podcast e fala assim, caraca, os caras estão entregando para todos os concorrentes as 5 etapas do que a prefeitura tem que fazer. Nossa, toda empresa de sistema vai fazer isso. E aí que vem a grande ilusão do cara. Porque para ele ter todo esse know-how e juntar essa coisa que a gente tem hoje na nossa mão, essa quantidade de especialistas, cada um no seu setor, entendendo de forma personalizada cada uma dessas etapas, o cara vai ter que comer muito arroz e feijão. Com certeza. Então, assim, a gente está entregando esse conteúdo, o conteúdo tem valor, esse conteúdo realmente é o pulo do gato da nossa empresa? É. Mas isso a gente tem risco oferecendo isso? Eu acredito que não, porque o que a gente conseguiu unir durante todo esse tempo é uma coisa muito específica. Então, só esse insight que eu queria dividir. Veja, Gustavo, eu dirijo uma empresa que atende 40 cidades. Eu trabalho com desafios logísticos todo dia. Todo dia nós temos desafios logísticos. Eu não tenho usina em 40 cidades. E eu sei que o destino tem que ser para usina. Eu tenho pontos de recebimentos. Então, a gente tem uma inteligência logística por trás, que isso também se aplica a municípios. A gente mesmo tem municípios aí, convênios, né? Consórcios. Temos consórcios aí buscando solução em conjunto. É inteligente. Abre pontos de recebimento e uma usina central para captar todo o resíduo da cidade. Então, tem que entender de logística e resíduo também. E é legal isso, né, cara? Saber que cada cidade é um caso. E, às vezes, as pessoas escutam notícias ou, enfim, falam, eu vou colocar uma usina na cidade. E é o que você acabou de falar. Não sabemos se comporta uma usina naquela cidade. A gente senta, às vezes, numa reunião que o gestor público ali, ele queria ouvir isso da gente. Monta uma usina, acabou seu problema. E não é. A vantagem que a GRX ela não quer atrelar seu sistema a um município que não vai funcionar. Exatamente. Então, por isso que a gente já fala o que não dá para fazer. Isso, na nossa visão, é lógico e até hoje está dando muito certo. Exatamente. E só uma colocação também, Rafa e Gustavo, quando você fala, olha, a gente vai montar uma usina no seu município, na sua cidade, perfeito. Só que daqui a um ano, o que você produz de resíduo vai ser insuficiente. Você vai ter que começar a receber resíduos de outros municípios. Primeira coisa que ela olha para a gente e fala, mas eu não vou pegar lixo de outro município, vou virar o lixão do outro município, o vizinho vai vir jogar aqui. Não é o lixão, ele vai ser o exemplo aí, né? Vai ser a cidade exemplo. Mas ele encara isso. Ele fala, nossa, a população vai vir aqui e vai me derrubar, porque estamos recebendo resíduo de outro município. Então, tem esse aspecto em muitos municípios ainda que preferem morrer abraçado, afogados, do que se unir e sair
juntos para uma solução. Né? E o que a gente faz que atenderia muito bem isso, Hugo, por exemplo, hoje a gente tem pontos de recebimento espalhados, Sim. que 3, 4 pontos recebem para alimentar uma usina. Tá? Então, a usina funciona com excelência, ali, com a capacidade adequada. Os transportadores que têm o seu trabalho valorizado têm destino perto dele. Então, isso tende a dar super certo. Aí. E outra, porque esse tipo de logística para a iniciativa privada é muito mais fácil do que para a iniciativa pública, vamos dizer assim, porque a iniciativa pública, de 4 em 4 anos, mudam-se os gestores. E aí existe toda aquela coisa, porque quem está aqui do lado, antigamente era parceiro, hoje em dia não é mais, tal. Então esse processo acaba sendo truncado. Ao passo que na iniciativa privada isso não ocorre, vai continuar normalmente, não importa quem estiver à frente dos órgãos públicos. E sempre evoluindo aí. E sempre evoluindo. Essa foi uma visão muito bacana. Então, pessoal, recapitulando, primeira etapa aí que a gente vai... Primeira etapa aí para a gente... corrigir esse desafio, né? É a destinação final, que a gente já passou aqui, na primeira pauta do nosso podcast. A segunda ponta é a legislação, que o Hugo deixou muito claro aqui, que não é Ctrl+C, Ctrl+V. Tem que analisar de forma personalizada, entender o que já existe na cidade, entender como se adequa. E agora a gente vai para a terceira etapa dessas soluções que a gente está discutindo aqui no podcast. E aí eu queria fazer uma analogia muito bacana aqui, que eu achei que encaixou perfeito com o que a gente vai discutir aqui nessa terceira etapa. Existem 2 tipos de pais, né? O pai que planeja o filho, né? Então é aquele casal que planeja um casamento, aí depois vai passando o tempo, eles fazem viagens, e aí com muita paciência e calma eles decidem, olha, vamos ter um filho? E aí eles se programam, decidem fazer o quarto da criança, começam a fazer projeções financeiras de educação, quanto vai gastar com o filho, etc. e tal. E tem o segundo tipo de pai, que é o pai que não planeja aquele filho. Ele simplesmente acontece. E aí o que acontece com esse segundo pai é que no meio do caminho ele não está preparado para um monte de coisa que vai acontecer. É óbvio que o primeiro pai, e aí o Rafa acho que deve ter até uma experiência para dividir com a gente sobre isso. O primeiro pai ele até vai encontrar algumas dificuldades, mas a tendência é que ele tenha muito menos surpresas do que esse segundo pai que não planejou nada. Né? E às vezes o pai não é o grande planejador, às vezes é até a esposa que planeja pelo pai, mas a tendência é que esse primeiro pai, que é um bom planejador, ele tenha menos surpresas. O que eu quero dizer com isso? O sistema da GRX, a tecnologia, ela é como se fosse um filho. Você precisa planejar para você ter ele, porque se você tiver só ele, você vai ter um monte de surpresa. É o que o Rafa acabou de dizer aqui. A GRX nem tem interesse em entrar em cidades que não queiram se planejar. Cidades que não queiram planejar uma destinação final adequada, cidades que não queiram planejar uma legislação adequada. Porque a gente sabe que sem essas 2 pontas, o sistema não vai funcionar. Então, nem todas as cidades estão preparadas para ter um filho-sistema, vamos dizer assim. Né? Então, a grande diferença aqui para o pai, o filho e para o sistema é que a gente, como filho, o sistema escolhe os pais que a gente quer ter, mais ou menos essa história. Obviamente que a gente tem aqui também uma má e uma boa notícia. A má notícia é que a maioria das cidades do Brasil não estão preparadas para ter um filho-sistema, não estão preparadas para ter a GRX. E a boa notícia é que a gente pode ajudar essas cidades a se prepararem para isso. Então é como se o filho nascesse já trabalhando, dando resultado. Ou seja, a gente, como filho da cidade, ajuda ela a se estruturar, a se planejar para poder ter o sistema ali. Rafa, você tem algum comentário nessa analogia? Tem sim. Tende... Repete, por favor. A cidade que é planejada, ou o pai, ou a mãe e tal, que programou ter esse filho, tende a ter, inclusive, mais economia, né? Porque planejou antes. E a cidade é a mesma coisa, vai ter economia. Não que a outra não vai dar certo, mas vai jogar muito dinheiro fora aí, né, cara? Durante esse caminho vai comprar a fralda errada, né? O filho pode crescer traumatizado. Exato. Vai comprar o carro errado, depois vai ter que trocar, vai pagar caro.
Vai ter que fazer o plano de saúde ali que não estava esperado, depois vai ter que trocar, etc. Vai jogar dinheiro fora, e a cidade joga muito dinheiro fora quando ela não está preparada. E jogar dinheiro fora, uma coisa é o pai jogar dinheiro fora, tá? Aí não tem nenhum problema. Ele resolve. Ele O problema é a próprio prefeitura risco. jogar dinheiro fora. O gestor público não pode jogar dinheiro fora. Porque o dinheiro não é só dele, né? Exato, o dinheiro não é dele, ele administra. Exatamente, cara. Muito bom. E, basicamente essa analogia que a gente queria fazer. E a GRX, ela tem uma integridade muito grande nesse sentido. A gente se considera, através das nossas ações, uma empresa íntegra. O que a gente quer dizer com isso? A gente não está aqui para vender sistema a rodo. A gente está aqui para fazer sistema funcionar. E para o sistema funcionar tem que ter tudo isso que a gente falou. Deixando bem claro aqui, a GRX ela é uma startup, né, uma iniciativa de uma startup, e a gente sabe que o desenvolvimento dela é ao longo de muitos anos. Nós não temos pressa comercial alguma. A gente quer fazer o negócio funcionar. É isso que eu queria deixar claro aqui. Pessoal, então a gente tem um desafio aqui, temos pouco tempo aqui desse terceiro bloco aqui do nosso podcast, e a gente tem muito conteúdo falando sobre o GRX Waste Track, então acho que não é válido nem a gente se aprofundar em todos os funcionamentos, tudo que a tecnologia oferece. Mas como ele é a terceira etapa das coisas que a gente tem que fazer para resolver o problema de resíduos em qualquer cidade do Brasil, Rafa, eu queria colocar um desafio aqui para você. Que você pudesse explicar em 3 minutos para a gente, aí no máximo, por que o GRX Waste Track ele é a melhor solução para a cidade. Porque a gente sabe que existem outros sistemas no mercado, e aí queria entender qual que é o principal diferencial, o que você viu que operacionalmente funcionou. Porque se for falar de tecnologia, eu vou lá e explico, mas queria um olhar do transportador e da usina. Por que ele é melhor para a cidade e para os empresários do setor? Gustavo, eu vou falar em 2 minutos, porque eu gostaria de gastar 1 minuto antes para falar quando você falou, olha, a GRX ela quer resolver, ela não tem pressa, ela não quer só vender sistema. Tem uma coisa importantíssima, a GRX ela entrou nesse mercado para mudar o mercado. Ela não estava com preocupação de vender o sistema, por isso que é tão boa. Ela entrou para mudar o mercado de resíduo, que é o mercado que impacta em todas as partes aí da nossa vida, impacta no dinheiro público aí. O Waste Track, o grande diferencial do Waste Track, na minha visão, é que ele não tem como ser fraudado. Ele não tem como ser fraudado. Então, com o passar do tempo, aquele transportador mal intencionado que não quer que a sua empresa se valorize, porque tem alguns que eu acho que não quer, esse transportador não vai conseguir fraudar. E detalhe, ele rastreia resíduo. Ele tem uma tecnologia via rádio que rastreia resíduo, que valoriza as empresas dos caçambeiros e impossibilita a fraude. Legal. Então, o Rafa resumiu bastante aí o funcionamento do Waste Track. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa tecnologia, se aprofundar nessa tecnologia, basta seguir a gente no Instagram, @grx360. Lá tem bastante conteúdo explicando sobre o sistema. E nós estamos desenvolvendo um podcast que é um screencast mesmo, mostrando a fundo cada funcionalidade do GRX. Mas vale a pena você se aprofundar, inclusive numa metodologia que nós patenteamos, que é a radiofrequência. Por que o GRX, o grande pulo do gato do GRX, por que ele é diferente? Ok? Hugo, tem alguma complementação? Não, isso é perfeito. Tá, tranquilo. Pessoal, então beleza. Chegamos à terceira etapa, que é a tecnologia. Primeira etapa, a destinação final. Segunda etapa, legislação adequada. Terceira etapa, tecnologia para fiscalização eficiente. E agora a gente vai para um quarto tópico para falar de um problema que a gente encontrou no meio do caminho. Foi sem querer que a gente encontrou esse problema visitando as cidades. Quando a gente começou a bater na porta das cidades para comercializar o sistema, para entender todo esse problema do descarte irregular, a gente já foi preparado com várias coisas. A gente se armou para essa guerra conhecendo muito bem o campo de batalha, o transportador, conhecendo a operação da usina. Quando a gente se deparou na prefeitura, era algo novo. Apesar do Hugo ter a experiência atuante no mercado, alguns detalhezinhos a gente só descobriu depois. E quais são esses detalhes? Quando a gente chegou para bater em grandes cidades, a grande preocupação dos caras era
peraí, mas eu vou fazer toda essa mudança na cidade, qual o impacto político que eu vou ter com os empresários do setor? Que é justamente o que o Rafa falou no começo desse podcast, né? A preocupação dos transportadores no que aquela mudança iria impactar. Então, a prefeitura se preocupava muito com isso, e não foi só uma, né, Hugo? Várias que a gente visitou. Quer falar? Não. Concordando com você. Tá, legal. Então, várias prefeituras se preocupavam muito com isso. E aí a gente pensou, bom, a gente quer levar uma solução completa. A gente quer ajudar o pai a planejar até um bom filho. Então, o que a gente vai fazer? Comunicação. A gente se especializou em marketing para esse setor. Ou seja, como eu vou comunicar esses transportadores dessa mudança? Como eu vou convencê-los e mostrar para eles, né? Convencer até uma palavra meio ruim de se usar, porque dá a impressão que a gente está querendo dobrar os caras. E não é. Como eu vou mostrar, acho que essa é a palavra, como é que eu vou mostrar de uma forma íntegra e transparente para esses empresários que aquela alteração vai ser boa. Então, o que a gente faz é marketing e comunicação através de vídeos, através de palestras, para mostrar para esse segmento que as alterações que serão feitas naquele município serão boas para todos. E isso com validação, inclusive, de transportadores e de usinas. É a própria usina, é o próprio transportador que nos ajuda a entender o que a gente precisa fazer para que seja bom para todas as partes. Rafa, você ia falar alguma coisa? Veja, Gustavo, você comentou, você me perguntou por que numa grande cidade teve ali manifestação e tal. Você citou o exemplo do pai e também cai muito bem. Por melhor que um filho seja, se ele não é planejado, acho que assusta um pouco, né? Acho não, assusta. Você começa a pensar um monte de possibilidades e tal. Então, e se é planejado, você já sabe ali o que vai acontecer. Então, teve manifestação porque não teve planejamento. Entendi. Simplesmente fizeram. Simplesmente fizeram. Não teve planejamento. Então, tendo planejamento, tudo isso que a gente está falando, tendo esse pacote, funciona, os empresários apoiam, os geradores apoiam e as destinações super apoiam. Legal. Então, tem que existir conversa. E essa conversa ela pode ser de vários modelos. A gente, inclusive, visitou uma cidade, eu e o Hugo recentemente visitamos uma cidade, que a própria prefeitura falou assim, olha, se eu chamar os transportadores para sentar nessa mesa aqui, os caras já vão vir com lança, arco e flecha, já vão vir armados até os dentes. E aí o que a gente falou para ele? Olha, não precisa você chamar eles aqui na prefeitura, a gente faz esse trabalho, vamos fazer uma palestra, vamos marcar um debate gravado como esse aqui que a gente está fazendo, é saudável, né? Os caras querem ser ouvidos, né? E muitas vezes eles estando no ambiente mesmo dentro da prefeitura, eles se sentem acuados. Então, o que a gente faz é justamente isso. É palestra num ambiente descontraído, levando quem entende, ouvindo o transportador. Porque muitas vezes esses caras, eles têm alguns insights que pra gente é sensacional, que a gente não estava enxergando e gostaria de enxergar. Sim. Então, acho que ouvir todas as partes, promover esse tipo de debate é extremamente saudável. A comunicação é muito importante nisso. É muito importante. Do mesmo jeito que esse pai que não planejava o filho vai entender que aquele filho depois é a melhor coisa na vida dele, o sistema é a melhor coisa para a empresa. A diferença é que, se ele foi planejado, não vai ter aquele estresse no início. Mas, de qualquer forma, o sistema é a melhor coisa para a vida da empresa. Eu colocaria isso como dando um nome, assim como princípio de sustentabilidade do sistema GRX. O que eu quero mais ou menos dizer com isso? Que para qualquer novo fato, para você compreender melhor uma ferramenta nova que está sendo utilizada, compreender melhor as etapas necessárias para utilizar essa ferramenta, tudo que tem que ser trabalhado, é preciso sempre, inicialmente, construir entendimento sobre quais princípios irão reger, que já foi amplamente debatido aqui o que nós queremos. Então, assim, o que, mais ou menos resumidamente, o que quer dizer isso? A gente tem que, por exemplo, o material que nós vamos apresentar, estamos apresentando, é um modelo de um programa a ser implantado no município. Mas, a partir do entendimento desses princípios do município, dos princípios do programa, tudo, cada município
e o sistema GRX permite isso, vai adequar o sistema conforme as realidades, perspectivas e expectativas específicas desse município. Então, isso seria um norte, um princípio de sustentabilidade para a gente poder mostrar isso para os órgãos públicos. Falar, olha, isso aqui, tudo isso que nós estamos falando, todo esse pacote, ele segue esse princípio de sustentabilidade. Nós chegamos com uma ideia, analisamos seu município, vemos as suas expectativas, as suas necessidades, aparamos as arestas, como você citou agora, com transportadores, com possíveis resistências a essas inovações, pode haver até resistências dentro do próprio órgão público, isso sempre não é difícil de ocorrer, e a partir daí, trabalhando-se junto, consegue-se ter uma ação que vai realmente apresentar o resultado que nós desejamos que o município atinja, que é uma coisa que a gente sempre bate, né, Gustavo? Que a gente não quer simplesmente entregar, a gente quer que cada município se torne um case de sucesso. Exatamente, Hugo. E ainda retomando esse assunto da comunicação em si, Rafa, eu tenho uma outra analogia importante para fazer. Qual que é, cara? Na verdade eu tenho, né, uma amiga, e essa amiga conheceu um cara aí no Tinder e começou a conversar com esse cara, beleza, marcaram um encontro, e aí eles foram nesse encontro, cara. De repente, ela falou, olha, Gustavo, eu tô saindo com um cara, o cara é legal pra caramba, tal, me mostrou o cara. Beleza, a gente saiu, tal, eu não achei nada demais, falei assim, caramba, o que você tá fazendo com esse cara, bicho? O que esse cara tem? Ela não respondeu nada além do que eu vou dizer agora pra vocês. Ela falou assim, olha, eu gosto dele porque ele me escuta. Eu gosto dele porque ele me escuta. E quem é casado vai entender muito bem o que eu estou falando. Muitas esposas, já ouvi muitas esposas dizer isso mesmo. Olha, eu gosto do meu marido, mas por que você gosta do meu marido? Ah, porque ele me ouve. Então, assim, cara, para as pessoas como um todo, é muito importante que elas sejam escutadas. E é justamente o que eu estou querendo dizer aqui com essa analogia. A prefeitura, ela tem que ouvir os caçambeiros, ela tem que ouvir as usinas. Todas as partes envolvidas tem que ser. Exatamente, as pessoas querem ser escutadas, porque cada uma delas tem os seus próprios motivos, seus próprios interesses. E quando elas são escutadas, elas passam a se relacionar melhor. Então, é por isso que essa quarta etapa aqui é uma das partes mais importantes de todo o processo para a gente instalar o sistema. Tem que ouvir todas as partes, não tem como fugir disso. Pessoal, então vamos lá. Falamos de 4 etapas, agora a gente vai para a última etapa desse pacotão de coisas que a gente oferece. Lembrando que as 5 etapas a GRX atua de forma muito, vou ser até redundante aqui, atua de forma atuante, né? Ela atua de forma muito atuante. Em todas essas 5 etapas, a gente está presente ali ao lado da prefeitura, não só falando o que ela tem que fazer, mas ajudando ela a colocar a mão na massa. Então, a última etapa que a gente considera importante é que, após feito tudo isso, nós fomos lá atrás, ajudamos a prefeitura a ter um destino final. Depois, a gente ajudou ela a ajustar toda a legislação para deixar adequada de forma personalizada com o trabalho do Hugo. Depois, nós implementamos a tecnologia, colocamos uma tecnologia de ponta super inovadora para ajudar a fiscalização. No 4º ponto, nós ajudamos a comunicar, equalizamos a conversa com o mercado, com os transportadores, com as usinas através de palestras, através de podcast, através de vídeos, através de uma série de ferramentas. A última etapa é a etapa da continuidade, ou seja, o nosso trabalho ele não acaba ali. O nosso trabalho ele perdura ao lado da prefeitura depois de muitos e muitos anos, porque existe todo um trabalho de manutenção, de suporte, um trabalho de reposição, inclusive, das etiquetas de radiofrequência, que a gente vai discutir também. A gente encontrou um mecanismo muito fácil, prático e rápido com tecnologia para fazer a reposição das etiquetas quando necessário. Então, existe toda uma continuidade do nosso trabalho naquela cidade, mesmo porque os desafios vão continuar existindo. A gente não quer ser mais uma empresa de tecnologia que cria uma solução e essa solução fica estagnada no tempo. Muito possivelmente, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, talvez, a gente enxergue novas coisas, novas tecnologias, novas estruturas para serem lançadas no mercado. Então, é isso, pessoal. Rafa, quer fazer algum complemento? A GRX nasceu para resolver esse problema de mercado, por entender a importância que tem.
E gestores preocupados e inteligentes, que gostam de tecnologia, vão gostar muito desse conteúdo, porque tem tudo a ver com eles. Legal, Hugo, tem algum complemento para fazer, para a gente encerrar? Sobre essa sua fala aí da continuidade, não simplesmente da implantação, mas a continuidade da prestação de serviço, que às vezes as prefeituras ficam meio reticentes quanto a isso. É um exemplo comparativo. A maioria das prefeituras hoje em dia aluga carros. E esse aluguel de carros é por um período longo e elas contam com toda a assistência da locadora. Se encarar o sistema GRX como uma locação de um bem útil para a prefeitura, essa manutenção vai ser isso. Então, não tem o porquê eles ficarem com essa rejeição. Não, a gente compra o sistema, mas não queremos a manutenção. Não funciona. Exatamente, que inclusive é um exemplo que aconteceu, mas depois de uma conversa, a gente acabou até fechando com essa determinada prefeitura. Eles queriam comprar o sistema e não queriam ter um vínculo com a gente. Queriam comprar como se o sistema fosse um produto. E o sistema ele não é só um produto. Ele é um produto mais um serviço que é feito durante muito tempo. Se fosse só um produto, a gente vendia e nunca mais conversava com a prefeitura. A partir do momento que o prefeito percebeu isso, ele bateu o martelo na hora. Bateu o martelo na hora, exatamente. Pessoal, agora só fazendo um grande resumo aqui desse nosso podcast, tá? Se eu fosse resumir ele em 1 minuto aqui, essas 5 etapas para resolver os problemas de resíduos da construção civil de todos os municípios do Brasil. Então, lá atrás, na primeira etapa, nós ajudamos a prefeitura a atrair novos destinos finais. Porque se existe descarte irregular, esse descarte irregular precisa ir para um lugar correto. Esse lugar correto é um destino final. Então, essa seria a nossa primeira etapa. Na segunda etapa dessa composição, nós temos a legislação. A gente viu lá atrás, nesse podcast, que sem legislação adequada, você não consegue fiscalizar o mercado, punir quem é de direito e não consegue, enfim, fazer todo o planejamento que a gente citou aqui no podcast também. Na terceira etapa, nós falamos da tecnologia, ou seja, precisamos de tecnologia de ponta para fiscalizar aquilo que foi idealizado na legislação. Na quarta etapa, nós precisamos de comunicação eficiente através de palestras, através de vídeos, através de muita conversa com todos os empresários do setor. E, novamente, vale frisar, essa conversa ela é feita a 4 mãos, basicamente, porque a gente tem parceiros como a Luca, como a Rafa, através do Rafael, que entende desse setor, entende os interesses desse setor. Então, quando a gente senta numa mesa para conversar, a gente já entende o que esse cara está esperando do outro lado, o que esse transportador, essa usina, está esperando do ponto de vista empresarial. Então, a gente já senta numa conversa onde a gente meio que já sabe o final. Então, isso é muito importante citar aqui também. E na quinta etapa, como a gente acabou de encerrar aqui o podcast, é a continuidade desse trabalho, é a continuidade da relação da GRX com a prefeitura, ok? Então, pessoal, vamos encerrar esse podcast aqui. Eu gostaria de agradecer muito a presença e a colaboração do Hugo Macmillan. Boa noite, Hugo. Boa noite, obrigado. E gostaria de agradecer também, mais uma vez, a presença de Rafael Ítalo Teixeira no nosso podcast. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite, muito obrigado. Fui. GRX Waste Track. Uma das soluções GRX para cidades mais inteligentes.